A porta de tela bateu com força atrás de Adam enquanto a voz aguda e fina de Shelley cortava o ar úmido de julho. Não é só o Mike, sabia? Tem o Dustin e o Todd. Ah, e o seu chefe, Frank Peterson. Suas palavras pairaram no ar, pesadas e amargas, enquanto Adam permanecia exposto na varanda, com a vizinhança observando. Ela cruzou os braços, um sorriso cruel distorcendo seus lábios. O Frank tem ambição de verdade, querido. Não como você. O ar na sala estava pesado e abafado, mesmo com o ventilador de teto amenizando o calor úmido do verão. Shelley estava de pé junto à lareira, a postura rígida, um sorriso forçado nos lábios. Ela acabara de terminar de enumerá-los. Mike, Dustin, Todd e, quase como um pensamento tardio, Frank Peterson, meu chefe. Cada nome caía como uma pedra num lago calmo, criando ondulações de algo próximo ao reconhecimento no meu estômago. Eu suspeitava, claro, há meses. Mas ouvi-la dizer aquilo, ver o olhar frio, quase triunfante nos seus olhos, era algo completamente diferente. Sinceramente, Adam, disse ela, com a voz desprovida de qualquer emoção real. Simplesmente não está funcionando. Você está estagnado. Eles oferecem mais emoção, mais ambição, mais de tudo aquilo que você simplesmente não tem mais. Ela gesticulou vagamente ao redor do cômodo. Se você não consegue lidar com isso, simplesmente vá embora. Não faça escândalo. Ela esperava lágrimas, uma discussão, um homem arrasado. Eu podia ver isso em sua postura, na forma como seus ombros estavam tensos. Mas, em vez disso, a familiar frieza e quietude me envolveram. Era uma velha conhecida. Essa sensação, nascida nos desertos do Afeganistão, aprimorada na intensidade silenciosa das operações especiais. Uma dissociação tática. Minha mente, afiada e lúcida, começou a categorizar, a calcular. Meu olhar percorreu Shelley, absorvendo-a, realmente a vendo pela primeira vez em anos. 6 anos de casamento. 6 anos em que acreditei nela, a apoiei, naquelas promessas sussurradas na escuridão sobre o nosso futuro. Seus olhos, seus lábios, a firmeza do seu queixo. Tudo era uma atuação, uma que só recentemente percebi. Você fez sua escolha, eu disse, minha voz baixa, quase um sussurro, enquanto passava por ela, em direção à porta da frente. As palavras pareciam pairar no ar, carregadas de uma finalidade que surpreendeu até a mim. A porta se fechou atrás de mim com um clique, um som suave e insignificante que selou algo profundo. Na entrada da garagem, o velho Honda parecia um santuário. Afundei no banco do motorista, o couro quente contra minhas costas. Minhas mãos agarraram o volante, os nós dos dedos brancos. 3 respirações profundas, depois mais 3. Meu treinamento de operações especiais entrou em ação. A respiração rítmica, o foco no mundano, empurrando o caos para a periferia. Batimentos cardíacos reduzidos. Manter a calma sob fogo. Mas este era apenas um tipo diferente de fogo. Eu era um homem invisível nesta cidade. Um operário comum na filial local da Consolidated Power. Nada de especial à primeira vista. Apenas mais um cara batendo ponto, desaparecendo na multidão. Era assim que eu gostava, como sempre preferi. Era minha camuflagem, meu escudo. Ninguém notava o cara quieto, ninguém olhava com muita atenção. Isso me permitia circular pelo mundo sem o peso das expectativas, sem o escrutínio. Isso me permitia ser livre. E isso me permitiu manter meu segredo. Quase 8 milhões de dólares, acumulados de forma discreta e constante por meio de investimentos iniciais em criptomoedas que renderam muito além dos meus sonhos mais ambiciosos. Dinheiro que eu havia guardado em diversas contas, cuidadosamente diversificadas, conhecidas apenas por mim e pelo meu consultor financeiro, um homem que jurou sigilo absoluto. Eu nunca contei para Shelley, nenhuma palavra sequer. Eu queria ser amado por quem eu era, pelo homem que eu era, não pelo que eu tinha. Eu tinha visto o que o dinheiro fazia com as pessoas, como as mudava, as corrompia, fazia aflorar o pior de sua natureza. Shelley, quando a conheci, era diferente, ou pelo menos era o que eu pensava. Ela falava de ambição, de construir algo próprio, de desprezar os ricos que achavam que dinheiro era a resposta para tudo. Eu acreditei nela. Eu acreditei que ela era a pessoa certa. Então eu representava o papel do marido dedicado e trabalhador, mantendo meu emprego estável e financiando discretamente os sonhos dela de se tornar influenciadora. Os novos equipamentos de câmera, o site, as viagens para eventos de networking em Chicago ou Indianápolis. Eu pagava tudo no cartão de crédito, quitava as faturas com o dinheiro de contas secretas, sem nunca deixar que ela visse o saldo,
sempre fingindo ser o cara comum que luta para pagar as contas. No segundo ano, as mudanças começaram. Os gastos aumentaram. Os eventos de networking passaram a ser mais tarde. O celular dela se tornou um companheiro constante, sempre com a tela virada para baixo na mesa quando eu estava por perto. A risada dela ficou mais alta. Os olhos ganharam um brilho novo e perspicaz. Meus velhos hábitos voltaram à tona. O trabalho de inteligência que eu havia feito no exterior, a observação cuidadosa, a coleta paciente de informações. Comecei a documentar, a observar, a esperar. Notei que a atenção dela se voltou primeiro para os meus amigos. Mike, Dustin, Todd. Inocente o suficiente a princípio, uma risada prolongada demais, uma mão que se demorava, motivos para falar diretamente com eles, longe de mim. Depois, a festa de Natal do ano passado, o encontro da empresa no clube de campo. Shelley, rindo um pouco demais com Frank Peterson, meu chefe, o batom borrado, a gola da camisa torta. As peças, lenta e deliberadamente, finalmente se encaixaram. A frieza e a quietude que me envolviam na sala de estar se transformaram em algo mais nítido, mais preciso, à medida que os dias se transformavam em semanas. Eu me movia com uma eficiência silenciosa, fruto de anos de treinamento. A vigilância começou para valer. Um software de rastreamento no celular de Shelley, comprado em algum canto obscuro da internet, registrava cada movimento seu. Pequenas câmeras, disfarçadas de carregadores USB e despertadores, observavam tudo dos cantos do nosso apartamento. Um pequeno rastreador GPS magnético estava preso à parte de baixo do carro dela, uma sombra silenciosa. Os dados chegavam em fluxo, frios e irrefutáveis. Todas as terças-feiras à tarde, como um relógio, o carro de Shelley entrava no estacionamento da academia do Mike. 2 horas, precisamente, nem menos, nem mais. Ela saía revigorada, com um novo ânimo, um rubor revelador nas bochechas que nada tinha a ver com a aeróbica. As manhãs de quinta-feira eram dedicadas a Dustin. Seu carro ficava estacionado em frente ao escritório de seguros dele por 3 horas. Às vezes, o rastreador mostrava um curto trajeto até uma lanchonete próxima depois, um almoço rápido antes de ela voltar para casa, cheia de histórias sobre seus sucessos de networking. Os sábados eram o domínio de Todd. Ela passava a manhã em várias casas abertas, com o carro seguindo o dele por diferentes condomínios residenciais. Mas a última parada era sempre a mesma, o prédio de apartamentos de Todd. O Honda ficava lá por várias horas, até o final da tarde, antes de ela voltar, com um leve cheiro de algo que não era nosso detergente de roupa. Mas foi Frank Peterson, meu chefe, quem realmente me prejudicou. Uma vez por semana, às vezes quarta, às vezes sexta, Shelley dirigia até sua cobertura de luxo no centro da cidade. O rastreador ficava lá, muitas vezes durante a noite. A pura audácia daquilo, debaixo do meu próprio teto, com o meu próprio chefe, deixou um gosto amargo. Os registros de chamadas e mensagens de texto, roteados pelo meu servidor pessoal, pintaram um quadro ainda mais sombrio, apelidos carinhosos, detalhes explícitos. Cada homem tendo sua vez, uma faceta diferente de seu afeto fabricado. Meu nome, quando aparecia, era sempre funcional, nunca íntimo. O contraste era gritante, iluminando a elaborada mentira que ela havia construído ao meu redor. Então veio a descoberta financeira. Ela guardava uma pequena caixa de metal trancada no armário, escondida atrás de alguns álbuns de fotos antigos. Minhas habilidades de arrombamento, enferrujadas, mas ainda funcionais, deram conta do recado rapidinho. Dentro havia 2 cartões de crédito que eu não reconheci. Os extratos, discretamente consultados online, me atingiram como um soco no estômago. Mais de $180 mil em dívidas, tudo em itens de luxo. Bolsas de grife, roupas de alta costura, joias caras. Ela estava me explorando financeiramente, bancando um estilo de vida do qual eu não fazia a menor ideia. Durante todo esse tempo, mantive a fachada. Preparei o jantar, ouvi suas histórias desconexas sobre o seu dia, sobre os desafios de ser uma influenciadora, sobre o apoio que recebia de seus amigos. Minhas respostas eram neutras, insossas, cautelosas. Por dentro, minha determinação se endurecia. O distanciamento emocional que senti após a revelação inicial se solidificou em uma missão singular e fria. Shelley estava além da redenção. Ela havia escolhido seu caminho. Agora, ela pagaria o preço.
Não apenas um divórcio, mas o desmantelamento total de sua vida, cuidadosamente construída. Meu primeiro passo foi consultar um advogado especializado em direito de família, John Williams, um homem discreto e reservado. Inventei uma história. Um amigo hipotético, preocupado com o divórcio, buscando proteger seu patrimônio. Ele tem alguns investimentos, coisas pré-nupciais. Expliquei, mas eles não são tradicionais, são muito privados. John assentiu com a cabeça e ajustou os óculos. Em Nova York, geralmente, bens adquiridos antes do casamento são propriedade individual. Coisas adquiridas antes do casamento, mantidas separadas, não são divididas, a menos que sejam misturadas, principalmente com algo como criptomoedas, se nunca foram declaradas, nunca misturadas com fundos conjugais. São quase invisíveis. Ele recostou-se na cadeira. Seu amigo precisa garantir que a documentação esteja impecável. Tudo contabilizado, mas mantido fora de vista. Isso confirmou tudo. Minha fortuna escondida estava a salvo. Em seguida, comecei a redigir um acordo de confidencialidade à prova de balas, algo que a impediria de falar sobre minha verdadeira situação financeira ou, mais importante, sobre meus planos. Era meticulosamente redigido, feito sob medida para proteger meus passos futuros. Para facilitar essas movimentações, criei uma empresa de fachada, Adam Miller Media, LLC, um nome simples, genérico o suficiente para passar despercebido, mas com um escopo amplo o bastante em seu contrato social para cobrir quase tudo o que eu pudesse precisar. Era a primeira peça do novo tabuleiro que eu estava montando. Cada passo era calculado, preciso. Cada movimento tinha que ser legal. Impossível de rastrear até minhas verdadeiras intenções, mas absolutamente devastador para ela. O palco estava sendo preparado. Eu me lembrava da conversa como se fosse ontem, embora parecesse uma eternidade. Estávamos sentados à mesa da cozinha, uma garrafa de vinho barato entre nós, 3 meses antes do casamento. Eu havia mencionado a ideia de um acordo pré-nupcial, uma simples formalidade, apenas para proteger nossos bens individuais. Shelley riu, uma risada leve e suave. Adam, querido, não seja bobo. O amor é mais importante do que documentos legais. Estamos juntos nisso, para sempre. Seus olhos estavam arregalados, sinceros. Deixei para lá, descartei como ingenuidade romântica. Agora, eu vi aquilo como o primeiro sinal de sua ruína, uma porta que ela, sem querer, havia deixado aberta para mim. A lei de Nova York era clara quanto a isso. Bens adquiridos antes do casamento eram bens separados. Minha fortuna em criptomoedas, nunca misturada com nossas contas conjuntas, estava segura, mas a renda obtida durante o casamento, como os crescentes ganhos de Shelley como influenciadora, era considerada patrimônio conjugal. Essa era a brecha, o ponto crucial do meu plano. Eu não apenas a excluiria, eu tomaria o que ela considerava seu. Eu a tornaria financeiramente dependente e, então, puxaria o tapete com brutal precisão. Meu primeiro passo foi adquirir de forma silenciosa e meticulosa todos os ativos digitais associados à marca dela. Todos os domínios shelleystyle.com, shelley6.net, qualquer variação que eu conseguisse imaginar. Todos os perfis em todas as redes sociais, do Instagram ao TikTok, até mesmo aqueles menos conhecidos que ela usava. As marcas registradas Shelley Style e seus diversos slogans. Tudo era meu agora, legalmente registrado em nome da Adam Miller Media LLC. Ela estava construindo seu império em meu território, sem nem mesmo saber. Em seguida, o contrato. Passei semanas redigindo-o, um documento jurídico denso e complexo, disfarçado de oferta benevolente. Sob o nome de Adam Miller Media LLC, propus gerenciar sua marca, cuidar de todos os seus negócios, garantir novas parcerias e profissionalizar sua imagem. Em troca, ela receberia um salário fixo e modesto, suficiente para cobrir suas despesas básicas de vida, mas muito aquém de seus ganhos potenciais. As letras miúdas, escondidas em meio ao juridiquês, estipulavam que todo o conteúdo criado, toda a propriedade intelectual e todos os ganhos futuros pertenceriam exclusivamente a Adam Miller Media LLC. Apresentei a proposta a ela durante um jantar tranquilo, em um tom calmo e tranquilizador. Shelley, eu disse, empurrando o grosso documento pela mesa, sua marca está crescendo, está ficando grande demais para você cuidar sozinha. Precisamos formalizar isso, proteger seu futuro. Esta empresa, a Adam Miller Media, quer gerenciar você, levá-la para o próximo nível.
Apelei para sua vaidade, sua ambição, suas ansiedades secretas sobre o setor. Pense nisso. Um salário fixo, alguém cuidando das dores de cabeça. Você só precisa criar. Ela mal olhou para as páginas. O peso da sua dívida secreta no cartão de crédito, desconhecida para mim, a estava pressionando, deixando-a ávida por qualquer ajuda. Oh, Adam, isso é maravilhoso! Exclamou ela com os olhos brilhando. Tenho estado tão estressada com a parte financeira das coisas. Ela rabiscou seu nome no final, sua assinatura ousada e rápida, sem questionar as cláusulas que me concediam a propriedade total de sua vida digital. Ela também assinou o acordo de confidencialidade, aquele que eu havia se elaborado meticulosamente para proteger minha verdadeira situação financeira e meus planos futuros. Ela acreditava que servia para proteger segredos da marca, uma prática comum entre influenciadores de alto perfil. Ela jamais imaginou que fosse uma mordaça, uma ordem judicial para silenciá-la quando chegasse a hora. Logo depois, chegou o primeiro pagamento de um contrato publicitário, uma quantia considerável de uma empresa de cosméticos. O dinheiro foi direto para a conta da Adam Miller Media. Shelley recebeu seu primeiro pagamento de salário, uma fração do total, depositado em nossa conta conjunta, que ela gastou rapidamente em mais roupas de grife. O sistema estava funcionando. A vigilância continuou, não apenas sobre Shelley, mas também sobre seus 4 amantes. Eu precisava conhecer suas fraquezas, suas vulnerabilidades. Mike, o dono da academia. Seu negócio estava em dificuldades, mal conseguindo se manter. Ele me procurou 2 vezes para pedir empréstimos para cobrir custos com equipamentos, empréstimos que ele não havia pago. Eu tinha a documentação, Dustin, o agente de seguros. Uma rápida pesquisa em registros públicos e fóruns financeiros revelou um histórico de consultoria de investimentos duvidosa, alguns clientes insatisfeitos e uma investigação discreta da SEC que foi arquivada por uma questão técnica, mas deixou um rastro claro de ética questionável. Todd, o corretor de imóveis. Dívidas de jogo. Ele frequentava um jogo de pôquer clandestino a 1 hora a leste da cidade, deixando um rastro de promissórias. Também encontrei evidências de que ele pressionava clientes a comprarem imóveis de propriedade de seus parentes, inflacionando os preços e ganhando comissões em dobro. Uma clara violação do dever fiduciário. E Frank Peterson, meu chefe, essa era a mina de ouro. Um histórico de alegações de fraude corporativa, discretamente resolvidas fora dos tribunais. 2 processos por assédio sexual, também resolvidos com acordos de confidencialidade, mantendo as vítimas em silêncio. E, o mais condenatório, um padrão de sonegação fiscal por meio de empresas de fachada e contas offshore. Os detalhes estavam todos lá, meticulosamente organizados, com referências cruzadas. Eu tinha um plano para a destruição, um dossiê sobre cada homem, um conhecimento profundo de seus segredos mais obscuros. Minha paciência sempre fora minha maior arma. Agora, eu a usaria com precisão cirúrgica. Continuei a observar, a esperar. O momento tinha que ser perfeito. Continuei a desempenhar o papel de marido carinhoso, sempre pronto com uma palavra de incentivo ou uma sugestão ponderada. Shelley frequentemente vinha até mim, iPhone na mão, preocupada com ideias de conteúdo, pedindo minha opinião. Adam, o que você acha disso? Ela perguntava, mostrando-me um rascunho de roteiro para um vídeo. Devo optar por algo mais ousado? Mais polêmico? Sob o contrato com a Adam Miller Media, eu agora tinha controle editorial total. Não, querida, eu dizia, fingindo preocupação. Isso pode afastar algumas marcas. Vamos manter o foco em algo positivo e inspirador. Talvez em decoração de interiores ou preparo de refeições simples. Algo mais amplo, menos específico. Eu estava, sutil e imperceptivelmente, desviando-a do conteúdo lucrativo e ousado que geralmente rendia os maiores contratos, guiando-a para tópicos mais convencionais e menos impactantes. Era um lento estrangulamento de seu potencial criativo, planejado para suprimir seus ganhos. Enquanto isso, Shelley começava a sentir o aperto. Seu salário da Adam Miller Media, embora constante, era uma fração do que ela havia se acostumado. Seu estilo de vida luxuoso, o fluxo constante de roupas novas, os almoços caros com sua equipe, as viagens espontâneas ocasionais, já não era sustentável. A dívida daqueles cartões de crédito secretos, embora eu não tivesse falado diretamente com ela sobre isso, continuava a aumentar.
uma pressão silenciosa. Ela ficou visivelmente mais ansiosa. Eu simplesmente não entendo, Adam, suspirou ela certa noite, jogando o celular no sofá. Meus números de engajamento são bons. Estou trabalhando muito, mas a renda simplesmente não aparece. É como se o mercado estivesse contra mim. Ela culpava os algoritmos, a concorrência, a economia, nunca o contrato que assinara tão descuidadamente. Querida, essas coisas levam tempo, eu diria, com a voz calma e tranquilizadora. Trata-se de crescimento estratégico. Precisamos ter paciência. É por isso que ter a Adam Miller Media gerenciando tudo é tão importante. Eles pensam a longo prazo. Para reforçar isso, cheguei a inventar um encontro para ela com um novo investidor da Shelley Style, uma persona fictícia que eu havia criado, completa com um celular descartável e um endereço de e-mail impossível de rastrear. Shelley voltou da cafeteria radiante de entusiasmo, alheia ao fato de que o investidor era eu, sentado em outra mesa, observando-a. Ele pareceu tão impressionado, Adam. Frank Peterson disse que ele era importante e ele estava certo. Ela mencionava Frank com frequência, citando seu nome como se fosse um distintivo de honra, descrevendo as pessoas poderosas que ele a apresentava, sem saber que cada interação estava sendo meticulosamente registrada e comparada em meu dossiê crescente. A situação financeira ficou ainda mais apertada. Um grande contrato publicitário, que ela havia garantido por conta própria antes da assinatura do contrato, estava prestes a ser pago. O pagamento caiu diretamente na conta da Adam Miller Media. Paguei a ela seu salário quinzenal padrão. Ela me olhou perplexa. Só isso? Achei que esse contrato fosse enorme. É enorme, querida. Respondi, mas é um contrato de longo prazo. Os pagamentos são estruturados. Além disso, a Adam Miller Media fica com uma porcentagem para gestão e crescimento. É assim que marcas profissionais funcionam. Então, como se quisesse amenizar o impacto, ofereci um bônus. Olha, eu sei que as coisas estão apertadas. Posso te dar um bônus único da nossa poupança para cobrir algumas das suas dívidas urgentes. Só desta vez, por todo o seu trabalho duro. Foi uma jogada calculada, reforçando sua dependência, fazendo-a acreditar que eu era seu salvador. Ela aceitou, aliviada. Percebi que essa dificuldade financeira era a minha vantagem. Usei-a a meu favor, sugerindo quase casualmente que consolidássemos alguns de seus ativos menores e mais líquidos em meu nome para uma melhor gestão. Isso simplificará as coisas, facilitará meu trabalho em ajudá-la a administrar suas finanças na empresa. Expliquei. Sua antiga conta poupança pessoal, algumas opções de ações de um emprego anterior, acesso às suas carteiras digitais. Ela, desesperada por alívio e confiando na minha suposta perspicácia nos negócios, assinou a transferência de tudo. Observei a mudança sutil em nossa dinâmica. Ela estava se tornando mais dependente, mais dócil. A Shelley, orgulhosa e independente, estava lentamente dando lugar a uma mulher que buscava em mim orientação financeira, segurança e o próprio controle que eu estava tão metodicamente tomando para mim. Era exatamente como eu havia planejado. Enquanto isso, nos bastidores, as bases para meu movimento final estavam sendo lançadas. Iniciei o intrincado processo de criação de um complexo fundo offshore para meus ativos em criptomoedas. Camadas de empresas de fachada, diretores nomeados, tudo projetado para tornar minha verdadeira riqueza completamente indetectável, totalmente intocável. E John Williams, meu advogado, já havia preparado os documentos iniciais do divórcio, uma pilha volumosa de papéis prontos para serem protocolados a meu comando. O tabuleiro estava posta. Cada peça, Shelley, seus amantes, sua carreira, nossas finanças, havia sido meticulosamente movida. O checkmate estava chegando. As semanas continuaram a se arrastar. Cada dia um aperto lento. A dependência de Shelley em relação a mim crescia como uma erva daninha persistente. Adam, você pode me dar um pouco de dinheiro para as compras? Adam, meu horário no cabeleireiro é semana que vem. Você pode pagar? Os pedidos se tornaram mais frequentes, mais desesperados. Ela era uma planta que eu estava lentamente matando de fome, dando-lhe apenas água suficiente para evitar que murchasse completamente. Minha microgestão da marca dela apertou o cerco. Shelley, essa legenda está muito informal. Precisamos manter uma voz consistente para a marca. Essa foto está um pouco provocativa. Nosso objetivo é inspirar, lembra? Eu revisava cada postagem, cada story, cada legenda antes de ir ao ar.
exigindo revisões, frequentemente citando proteção da marca e crescimento estratégico. Eram termos com os quais ela concordava com a cabeça, mas que claramente não compreendia, além de uma vaga noção de importância. Sua criatividade, antes vibrante, ainda que superficial, definhou sob meu escrutínio constante. Os resultados foram exatamente o que eu esperava. O engajamento de Shelley, que antes era motivo de orgulho, começou a estagnar. O número de seguidores, que ela checava obsessivamente, parou de crescer e, em seguida, começou a diminuir lentamente. Seu conteúdo, antes repleto de personalidade, tornou-se insosso, genérico e facilmente esquecível. Ela estava perdendo sua essência, tornando-se apenas mais um rosto no saturado mercado de influenciadores. Os amantes dela também começaram a se afastar. Mike, Dustin, Todd, até mesmo Frank. Minha vigilância mostrou que os encontros deles estavam se tornando menos frequentes, as ligações mais curtas. Eles não estavam mais financiando seu estilo de vida luxuoso, ou talvez tenham pressentido a mudança em sua sorte, o cheiro de um navio afundando. Mike, o dono da academia, estava particularmente vulnerável. As finanças da sua academia tinham piorado significativamente. Certa noite, ele ligou, com a voz embargada. E aí, Adam, cara? Olha, eu detesto pedir isso, mas estou numa situação complicada de novo. Preciso de outro empréstimo para comprar equipamentos novos. Fiz uma pausa, fingindo arrependimento. Mike, você sabe que eu ajudaria se pudesse, mas com a marca da Shelley precisando de tanto investimento agora, e as coisas apertando por aqui, simplesmente não consigo. Desculpa, cara. A mentira soou natural, ensaiada. Eu sabia que ele estava se afundando e que não ia estender a mão. Com Dustin, plantei uma semente, encontrei um conhecido em comum numa loja de ferragens local. Ei, você chegou a seguir o conselho do Dustin sobre aquela ação de tecnologia? Perguntei casualmente. Ele me disse para evitar, mas na verdade foi muito bem. A implicação era clara. O julgamento de Dustin nem sempre era certeiro. Eu sabia que o conhecido era fofoqueiro. A ruína de Todd foi ainda mais simples. Uma denúncia anônima a uma agência de crédito mencionando suas frequentes visitas ao cassino e suas dívidas crescentes. Logo depois, ele começou a receber ligações de bancos, avisos de inadimplência. Sua energia desesperada era palpável, mesmo através das minhas câmeras escondidas. Frank Peterson, o tubarão, foi o mais rápido a se retirar. Ele parou de atender as ligações de Shelley com tanta frequência e inventava desculpas sobre sua agenda lotada. Ele era um homem que entendia de poder de barganha, e Shelley, com sua influência em declínio e problemas pessoais crescentes, estava se tornando rapidamente um fardo, não um trunfo. O círculo social de Shelley, antes tão movimentado com bajuladores e amigos do seu mundo de influenciadora, começou a encolher. Sua incapacidade de acompanhar as despesas deles e seu status em declínio a tornaram menos atraente. Ela estava se isolando, exatamente o que eu havia planejado. Certa noite, Shelley finalmente me confrontou com a voz carregada de frustração. Adam, isso não está funcionando. Minha conta bancária está quase vazia. Mike mal atende minhas ligações. Dustin está me evitando e Frank, ele está sempre muito ocupado. O que está acontecendo? Ela ergueu as mãos em sinal de exasperação. Sentei-a à mesa da cozinha com o laptop aberto entre nós. Shelley, disse eu calmamente abrindo uma planilha. Veja estes números. Sua renda, após as taxas de administração, diminuiu. Suas despesas, destaquei a coluna vermelha com suas dívidas secretas no cartão de crédito e gastos supérfluos, continuam altíssimas. Você está perdendo dinheiro a rodo. Apresentei os fatos frios e duros, culpando sua extravagância e sua falta de disciplina. Você precisa se esforçar mais, Shelley. Produza mais conteúdo. Siga a estratégia da Adam Miller Media à risca. Precisamos dar a volta por cima, ou não sobrará nada. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados de desespero. Ela assentiu lentamente, derrotada. Tudo bem, Adam, como quiser. Só me diga o que fazer. Ela estava apertando o nó em volta do próprio pescoço e estava grata pela orientação. Uma satisfação silenciosa floresceu em meu peito. Cada peça, movendo-se precisamente como planejado. O plano estava sendo executado com perfeição. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. O primeiro dominó a cair foi o Mike. Retirei os últimos vestígios do meu apoio à sua academia decadente, o mísero dinheiro que às vezes lhe emprestava para pequenos reparos.
Então, uma série de denúncias anônimas chegou aos órgãos reguladores competentes. Uma denúncia de inspeções de segurança de equipamentos desatualizadas, uma menção discreta a pagamentos em dinheiro não declarados de clientes, uma sugestão sobre discrepâncias em sua declaração de imposto de renda. A prefeitura enviou fiscais e, em seguida, auditores. Foi rápido. A Academia do Mike, um ponto de referência local por quase 2 décadas, foi obrigada a fechar as portas. A falência veio em seguida, e os jornais locais publicaram uma pequena matéria sobre sua má gestão financeira, uma vergonha pública para um homem que se orgulhava de sua força física e presença na comunidade. Shelley chegou em casa naquele dia visivelmente agitada. "Você soube da Academia do Mike?" perguntou, com um tom de falsa simpatia na voz. "É horrível, realmente horrível. Não acredito que ele deixou as coisas chegarem a esse ponto. Que péssimo senso para os negócios." Ela balançou a cabeça, distanciando-se rapidamente, culpando-o por seus fracassos e já apagando o número dele do celular. Um amigo de quem ela não precisava mais. O próximo foi Dustin. Eu havia cuidadosamente reunido informações sobre a investigação anterior da SEC contra ele, uma apuração discreta sobre consultoria de investimentos duvidosa que havia sido abafada anos atrás. Divulguei as informações sutilmente, um e-mail cuidadosamente redigido para um cliente importante dele, uma postagem anônima em um fórum do setor e uma menção casual a um contato em comum conhecido por suas fofocas. A informação, antes oculta, se espalhou como fogo em palha seca. A reputação de Dustin como corretor de seguros, construída sobre uma base de confiança, desmoronou. Os clientes, assustados pelos rumores, começaram a levar seus negócios para outros lugares. Novas investigações foram abertas, antigas queixas ressurgiram. Seu escritório, antes movimentado, tornou-se silencioso. Shelley, mais uma vez, demonstrou pouca preocupação. "Sinceramente, Adam", disse ela, mexendo no celular. "O Dustin estava ficando um pouco insistente demais com as ideias de investimento dele. Acho que é uma pena perder um contato útil, mas a gente tem que ter cuidado com quem se associa, não é?" A insensibilidade da reação dela era quase admirável. Então Todd, suas dívidas de jogo eram a alavanca perfeita. Fornecia às autoridades informações anônimas sobre suas práticas imobiliárias, respaldadas por provas concretas de que ele direcionava clientes para propriedades superfaturadas pertencentes às suas empresas de fachada, além de comissões não declaradas. O Conselho Imobiliário agiu rapidamente. A licença imobiliária de Todd foi revogada. Seguiram-se ações judiciais, com clientes processando-o por fraude, sua carreira arruinada e seu nome difamado em reportagens da imprensa local. Dessa vez, a reação de Shelley foi de puro desgosto. "Todd, sinceramente, dívidas de jogo e fraudando pessoas? Como alguém pode ser tão estúpido? Eu sempre soube que havia algo de errado com ele." Ela falou como se nunca o tivesse tocado, como se nunca tivesse passado incontáveis manhãs de sábado em seu apartamento. Os laços foram cortados brutalmente, completamente. Mike, Dustin e Todd, com suas vidas em ruínas e seus meios de subsistência perdidos, estavam sem dúvida consumidos pela raiva. Minha vigilância me disse que eles estavam começando a conversar, a ligar os pontos, a sentir a mão fria de um arquiteto comum em suas respectivas ruínas. Mas eles não tinham provas, apenas suspeitas, uma sensação angustiante que não conseguiam expressar. Shelley, por outro lado, estava ficando cada vez mais paranoica. Ela percebia o padrão, a rápida destruição de seus antigos amigos, mas não conseguia me ligar a isso. Ela simplesmente sentia o mundo encolhendo ao seu redor, seu círculo social evaporando, sua rede antes vibrante reduzida a nada. Ela me olhava, os olhos arregalados buscando algo, e então descartava ideia. "É que todo mundo está se desmoronando, Adam. É estranho, não é?" Mantive minha fachada de inocência, uma rocha em seu mar cada vez mais turbulento. "O mundo lá fora é cruel, querida." Eu dizia, dando um tapinha em sua mão, oferecendo conforto. "As pessoas fazem escolhas ruins. Você só precisa ter cuidado em quem confia." Minhas palavras, que pretendiam tranquilizá-la, apenas destacavam seu crescente isolamento, sua completa dependência de mim. O último vestígio de seu estilo de vida luxuoso desapareceu quando o contrato de leasing do carro expirou. "Shelley", eu disse com uma expressão de prudência financeira sombria no rosto, "nós realmente não podemos comprar outro carro de luxo agora, não com a marca ainda se consolidando.
Encontrei uma boa oferta em um sedã mais antigo, confiável, te leva do ponto A ao ponto B. Troquei seu SUV elegante e caro por um sedã básico e surrado, um veículo anônimo que sinalizava seu novo status diminuído. Ela olhou para ele com uma mistura de vergonha e resignação, mas não discutiu. Todos os jogadores secundários foram eliminados do tabuleiro de xadrez. Mike, Dustin, Todd, fora. Só restou Frank Peterson, meu chefe, e Shelley. O palco estava pronto para o ato final. Shelley, eu disse certa noite com um tom sério, tenho pensado bastante sobre a sua marca. Acredito que Frank Peterson possa ser a chave para dar a volta por cima. Ele tem contatos. Ele poderia apresentá-la a investidores de verdade, pessoas que realmente importam. Vi os olhos dela brilharem. Mas tem que ser algo privado, discreto, sem distrações. Ele é um homem ocupado. Eu já havia garantido o local. Uma sala de jantar privativa em um restaurante sofisticado no centro da cidade. O tipo de lugar que Frank Peterson frequentava. A reserva foi feita em nome de uma empresa de fachada de minha propriedade, garantindo o anonimato. Antes do horário marcado, passei 1 hora lá dentro, preparando meticulosamente o ambiente. Pequenas câmeras pinhole disfarçadas de orifícios de ventilação observavam de cantos estratégicos. Microfones, quase invisíveis, foram colados com fita adesiva embaixo da mesa e dentro de uma planta decorativa. Cada palavra, cada gesto seria capturado. Shelley, desesperada por uma tábua de salvação, chegou com um vestido que eu não via há meses, uma de suas roupas mais reveladoras. Ela estava representando o papel que eu havia preparado para ela, o mesmo que ela já havia interpretado para tantos outros. Frank Peterson, sempre o predador, chegou alguns minutos depois, seus olhos já a percorrendo. A isca estava lançada. As imagens, quando as revi mais tarde de um local remoto e seguro, eram tudo o que eu esperava. Shelley, ansiosa por garantir uma tábua de salvação financeira ou um apoio, inclinou-se para a frente, com a voz baixa e sedutora. Frank, acreditando que ela seria uma conquista fácil e um brinquedo potencialmente útil, ainda que temporário, sentiu-se à vontade. Começou a se gabar, a confidenciar. Discutiu abertamente negócios ilícitos, fez vagas referências a fraudes corporativas passadas, admissões veladas de subornos por assédio sexual, chegando a fazer comentários grosseiros e depreciativos sobre a própria Shelley, sem saber que suas palavras estavam sendo imortalizadas. Na manhã seguinte, as denúncias anônimas começaram a chegar em grande número. Um pacote de provas, incluindo as gravações de áudio e vídeo incriminatórias, chegou às mesas do Conselho de Administração da Stone Enterprises, da SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, e da Receita Federal, IRS. O efeito foi imediato. Frank Peterson enfrentou investigações internas imediatas. Sua reputação, outrora formidável, estava em frangalhos. Seu império corporativo, construído sobre uma base de negócios obscuros, começou a ruir sob o peso das crescentes acusações. Em poucos dias, a notícia do escândalo vazou. Canais de notícias financeiras repercutiram a história, o rosto de Frank Peterson estampado nas telas, seu nome arrastado pela lama da opinião pública. Shelley assistiu a tudo pela televisão da nossa sala, o rosto pálido, os olhos arregalados de horror. Meu Deus, Adam, sussurrou ela, a voz quase inaudível. Frank Peterson, ele está arruinado. Então a ficha caiu, o peso devastador de seu envolvimento. Seu nome agora estava ligado a ele, ao escândalo, aos negócios ilícitos. Sua reputação, já abalada, estava agora completamente destruída. Encurralado e furioso, Frank Peterson sabia que havia caído numa armadilha. Ele direcionou sua raiva para Shelley, desacreditando-a publicamente. Numa tentativa desesperada de salvar as aparências, negou o caso extraconjugal, chamando-a de interesseira, uma oportunista ardilosa que tentara extorquí-lo. Suas palavras, embora falsas em sua intenção, encontraram eco num público já ávido por um bode expiatório. A Stone Enterprises enfrentou processos judiciais em massa. Acionistas entraram com ações coletivas. As multas regulatórias se acumularam. A empresa iniciou seu lento e inevitável colapso. Frank Peterson foi forçado a renunciar. Seus bens foram congelados e sua carreira chegou ao fim. A própria imagem de Shelley foi aniquilada. Os patrocinadores, já receosos com o declínio do seu engajamento, a descartaram como se fosse um objeto qualquer. Seus poucos seguidores restantes a abandonaram.
enojados com sua associação a um criminoso corporativo, cujo nome era sinônimo de escândalo e ganância. Ela era uma pária. Observei seu desmoronamento à distância, em silêncio, seus telefonemas frenéticos para advogados, para equipes de relações públicas, para qualquer um que a ouvisse. Tudo em vão. Ninguém a ajudava. Seu último grande apoio, Frank Peterson, não só havia sido cortado, como a arrastara para o fundo do poço junto com ele. O jogo estava quase no fim, cada peça agora em sua posição final e devastadora. O checkmate era iminente. Os documentos foram entregues numa manhã de terça-feira, um envelope grosso deixado por um oficial de justiça na porta da frente. Observei através das persianas enquanto Shelley, com o rosto já abatido pelo escândalo de Frank Peterson, os assinava. Papéis do divórcio. E uma exigência, declarando explicitamente que a Adam Miller Media LLC, e por extensão, eu, manteríamos o controle total e exclusivo sobre sua marca. Ela explodiu. Sua raiva era descontrolada, uma fúria incontrolável que rasgou o silêncio da nossa sala de estar. Seu desgraçado, você fez isso? Você arruinou a minha vida. Acha que vai sair impune? Vou contar para todo mundo que você é um fracassado falido, que eu te carreguei nas costas. Ela andava de um lado para o outro, a voz embargada, as acusações um turbilhão frenético. Deixei-a desabafar, observando-a, contemplando a fúria crua e animalesca. Quando finalmente parou, ofegante, caminhei até meu laptop, que eu havia colocado estrategicamente na mesa de centro. Abri uma pasta, projetando o conteúdo na tela grande da televisão. Você acha que estou falida, Shelley? Perguntei com a voz monótona. Você acha que fui eu quem você carregou nos braços? Na tela, uma série de capturas de tela passou rapidamente, meu portfólio de criptomoedas. Saldos das contas, valores exorbitantes, as palavras valor total, os CMIs 7.893, 421,12, exibidas claramente na parte inferior. Ela ficou boquiaberta. Seu desabafo morreu em sua garganta. Antes que ela pudesse processar a informação, mostrei outro documento, o contrato da Adam Miller Media. Você assinou isso, eu disse, apontando para a assinatura dela. Bem aqui, ele concede a Adam Miller Media LLC a propriedade e o controle completos de todo o seu conteúdo, toda a sua propriedade intelectual e todos os seus ganhos futuros. Você assinou, Shelley, sem ler uma palavra. Os olhos dela percorreram o documento arregalados e sem entender nada. Então reproduzi o terceiro conjunto de arquivos. Não as horas completas e sem cortes da vigilância, mas trechos cuidadosamente selecionados. Mike, Dustin, Todd, Frank. Ela com cada um deles, em vários momentos de intimidade. Ela com as amigas, lamentando minha presença chata, gabando-se de suas conquistas. Ela falando sobre sua dívida secreta no cartão de crédito, seu desprezo pela minha renda, seus planos de me usar para obter estabilidade. Sua voz, seu rosto, cada gesto calculado, tudo diante de seus olhos. Shelley desmoronou. Sua fúria se dissipou, substituída por uma mistura grotesca de negação, acusações e uma tentativa patética e desesperada de se agarrar a mim. Não, não é verdade. Eles me forçaram. Adam, por favor, eu ainda te amo. Podemos consertar isso. Eu faço qualquer coisa. Por favor, não faça isso comigo. Ela estendeu a mão para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto, os olhos suplicantes. Permaneci fria, imóvel. Você fez suas escolhas, Shelley, disse eu com a voz firme. Cada uma delas. Agora você enfrenta as consequências. Meu treinamento militar havia incutido isso em mim. A emoção é inimiga da ação eficaz. Não havia espaço para sentimentalismo nem para arrependimento. O processo de divórcio foi um espetáculo público. Os detalhes de suas dívidas, seus casos extraconjugais, seus contratos, tudo se tornou público. Minha equipe jurídica, bem remunerada, garantiu que meu nome permanecesse praticamente fora dos holofotes. Shelley, no entanto, foi exposta em detalhes excruciantes. Por meio da partilha de bens, reivindiquei sistematicamente quase tudo. O apartamento, nossas contas bancárias conjuntas, até mesmo as roupas de grife que ela havia comprado com seus cartões de crédito secretos, as joias caras que ela havia recebido como presentes de seus amantes. Tudo considerado patrimônio conjugal, tudo confiscado para quitar suas dívidas.
ou simplesmente tomado como parte de uma limpeza geral. Shelley perdeu o apartamento, perdeu também o carro velho, perdeu o que lhe restava de bens, seu score de crédito ficou arruinado, seu nome sinônimo de escândalo. E sua marca, aquela fachada cuidadosamente construída, agora era minha, para fazer o que bem entendesse. Ela tentou apelar para a minha humanidade, para o nosso passado. Adam, você se lembra de quando nos conhecemos? Lembra dos nossos sonhos? Eu me lembrei, e me lembrei da traição. Não há mais nada para lembrar, Shelley. A decisão do tribunal foi definitiva. Shelley não recebeu praticamente nada. Seu futuro, antes tão brilhante e cheio de autoconfiança, agora era um horizonte sombrio e vazio de dívidas e desgraça. Meu nome permaneceu praticamente fora dos holofotes, um fantasma na engrenagem. Eu havia feito o que me propus a fazer. Eu estava livre. E ela era uma casca vazia, restando apenas seu nome manchado e o peso esmagador de suas escolhas. Shelley tentou. Eu vi as tentativas, filtradas pelos últimos vestígios da minha vigilância, por sussurros abafados em artigos de notícias que eu ainda lia rapidamente. Ela tentou ressuscitar sua marca, conseguir novos empregos, retomar qualquer semelhança com sua antiga vida. Mas seu nome estava manchado. Nenhuma marca, nenhuma empresa, nenhuma pessoa com reputação a zelar queria se associar a ela. Sua presença online, antes vibrante, era um deserto de desprezo público, comentários odiosos e ridículo. A internet, implacável e eterna, se lembrava de tudo. Ela declarou falência. O apartamento barato para onde se mudou contrastava fortemente com a vida que antes ostentava. Dependia de caridade escassa, aceitando trabalhos mal remunerados que mal cobriam suas despesas modestas. O estresse, a vergonha, o olhar implacável do público cobraram seu preço severamente. Sua aparência, antes tão cuidada, definhou. Seus olhos ficaram fundos, sua estrutura magra. Então veio a ligação. Era John, meu advogado. Sua voz era neutra, profissional. Adam, só queria te avisar. Shelley, ela foi hospitalizada. Teve um colapso nervoso. A situação ficou bem grave. Ele não deu mais detalhes, e eu também não perguntei. Desliguei o telefone e fui até a janela. Lá fora, as folhas de outono mudavam de cor. Um festival de laranja e vermelho contra um céu cinza-aço. Refleti sobre a jornada. O planejamento meticuloso, a precisão cirúrgica, o desmantelamento absoluto de uma vida tinha sido eficaz, completo, mas o custo. O custo não foi apenas dela. Não houve euforia, nenhuma explosão triunfal de alegria. Apenas uma sensação silenciosa de finalidade, uma satisfação sombria de que a justiça, como eu a havia definido, tinha sido feita. O caos havia terminado. A conta estava acertada, mas a vitória parecia vazia, uma paisagem desolada onde antes eu esperava uma celebração. Um mês depois, vendi o apartamento. Ele guardava muitos fantasmas, muitas lembranças amargas. Fiz as malas com pouca bagagem, deixando para trás os resquícios de uma vida que nunca foi realmente minha. Meu destino era uma cidadezinha tranquila e despretensiosa, aninhada no coração do meio-oeste americano, longe da expansão urbana descontrolada, longe do circo das redes sociais. Um lugar onde as pessoas ainda conheciam seus vizinhos, onde a ambição nem sempre era medida em dólares ou seguidores. Aqui, recomecei do zero. Investi em negócios locais, uma loja de ferragens, um pequeno café, contribuindo para o tecido da comunidade. Trabalhei como voluntária no abrigo de animais local. Passava minhas noites lendo e cuidando do meu pequeno jardim. Construí laços genuínos, baseados em interações simples e honestas, sem a pretensão de riqueza ou a sombra da dissimulação. Percebi então que, embora a vingança tivesse oferecido uma espécie de encerramento, um fim decisivo para um capítulo, a verdadeira paz vinha da construção de uma vida baseada na honestidade e em conexões humanas genuínas. A dignidade silenciosa de uma vida vivida com transparência, sem segundas intenções ou interesses secretos. Encontrei uma companheira tranquila e genuína, uma mulher que trabalhava na biblioteca local. Ela valorizava o caráter, as palavras gentis e os silêncios compartilhados acima da aparência ou do status. Com ela, comecei a viver de verdade, a confiar novamente, lentamente, com cautela. A queda de Shelley permaneceu um conto moral cru e brutal, consequência de suas escolhas iniciais, sua busca incessante pela superficialidade, sua traição. As cicatrizes invisíveis de suas ações e minha retaliação sempre estariam comigo, mas elas também forjaram uma nova força,
uma compreensão mais profunda de mim mesma e do mundo. Contemplei a paisagem simples e honesta do meu novo lar, os campos extensos sob um céu amplo e aberto. Uma sensação de esperança tranquila me invadiu, um novo começo conquistado através do fogo. O homem silencioso havia feito justiça. E agora ele encontrara sua própria paz serena. As palavras saíram da boca dela como ácido, cada sílaba calculada para queimar. Minha esposa, Shelley, estava na nossa sala de estar, mãos impecavelmente cuidadas na cintura, o vestido de grife delineando as curvas que ela mantinha com as aulas de yoga que eu financiava. Seus olhos tinham aquele brilho peculiar que eu havia aprendido a reconhecer nos últimos meses. Desprezo misturado com prazer sádico. Estou dormindo com seu chefe e seus amigos, Adam, Mike, Dustin, Todd, Frank, todos eles. Se você não aguenta, então vá embora. Eles são homens de verdade. O silêncio que se seguiu pareceu infinito. 6 anos de casamento, milhares de momentos, todos culminando neste único ponto. Ela esperava lágrimas ou raiva, esperava que eu desmoronasse ou explodisse para lhe dar a cena dramática que ela claramente queria para qualquer narrativa de vítima que fosse postar no Instagram mais tarde. Em vez disso, senti algo dentro de mim ficar frio e imóvel. Era uma sensação que eu reconhecia dos meus tempos no exército, de momentos em que a sobrevivência dependia de reprimir as emoções. Os médicos chamavam isso de dissociação tática. Sua mente se separa do impacto imediato e começa a calcular, planejar, sobreviver. Peguei minhas chaves na mesa de centro, o metal frio contra a minha palma, as chaves do meu Honda Civic surrado que dirigi por 8 anos, enquanto ela alugava uma Mercedes nova a cada 2 anos porque a aparência importava para o número de seguidores dela. Olhei para ela uma última vez, a mulher que prometeu me amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, a mulher que apoiei em todos os meus empreendimentos fracassados, em todas as mudanças de estratégia nas redes sociais, em todas as reinvenções da sua marca. A mulher que agora me dizia que estava dormindo com 4 homens diferentes, incluindo meu chefe, atribuindo isso à minha inadequação em vez de à traição dela. Você fez a sua escolha, eu disse a ela. A porta se fechou com um clique suave que pareceu mais definitivo do que qualquer batida. Caminhei até o meu carro, cada passo calculado. Só lá dentro, com as portas trancadas, me permiti sentar, mãos no volante, respirando em padrões controlados. 4 tempos para inspirar, segurar por 4, 4 tempos para expirar. O exercício de respiração para manter a calma sob pressão. Meu nome é Adam Miller, 34 anos. Para todos em Nova York, sou apenas mais um trabalhador fazendo instalações de tecnologia, dirigindo um carro velho, usando jeans e botas, mantendo a cabeça baixa, o tipo de pessoa que passa sem nem olhar 2 vezes, que é exatamente como eu prefiro. Mas essa não é toda a história. Passei 8 anos no exército, 4 em operações especiais. Não posso falar sobre a maior parte do que fiz, e a maioria dos civis não acreditaria mesmo. O que importa é que aprendi coisas que a maioria das pessoas nunca aprende. Como observar sem ser notado, como planejar com precisão cirúrgica, como esperar o momento exato para atacar, como me tornar invisível quando necessário e devastadoramente visível quando exigido. Mais importante ainda, aprendi que a emoção é inimiga da ação eficaz. Você não decide com base em sentimentos. Você decide com base em uma avaliação fria da situação e do resultado desejado. Os sentimentos vêm depois que a missão termina. Quando saí do exército, há 7 anos, eu tinha esse $40 mil de economias. A maioria dos caras torrou o dinheiro com caminhonetes e festas. Eu fiz algo diferente. Eu vinha prestando atenção em algo que a maioria das pessoas ridicularizava: criptomoedas. Isso foi na época em que o Bitcoin era negociado a $800 e especialistas financeiros o chamavam de golpe. O Ethereum custava pouco mais de $20. Pesquisei por semanas entendendo a tecnologia e seu potencial. Então peguei todas as minhas economias e investi. As pessoas acharam que eu estava louco. Meus colegas do serviço militar disseram que eu estava jogando dinheiro fora. Consultores financeiros me olharam como se eu tivesse perdido a cabeça. Mas eu havia aprendido em operações especiais que às vezes os maiores riscos trazem as maiores recompensas. E a maioria das pessoas tem medo demais de assumi-los. Mantive esses investimentos enquanto eles subiam, despencavam e subiam novamente. Resisti a todos os impulsos de vender durante os picos.
Superei as quedas quando as pessoas entraram em pânico. Vi meus $40.000 iniciais se transformarem em SAS $200.000, depois em $500 mil, depois em $1 milhão, depois em $2 milhões. Quando conheci Shelley 5 anos atrás, eu tinha quase 3 milhões em ativos de criptomoedas. Hoje, com as oscilações do mercado, esse número se aproxima de 8 milhões. Mas eu nunca contei a ela, nunca contei a ninguém. Por quê? Porque eu tinha visto o que o dinheiro faz com as pessoas. Vi como ele destrói relacionamentos e corrompe valores. O dinheiro revela quem as pessoas realmente são, e geralmente essa revelação é devastadora. Eu queria ter certeza de que quem quer que fosse meu marido me quisesse por quem eu sou, não pela minha conta bancária ou pelo que eu poderia oferecer, apenas por quem eu era como pessoa. Quando conheci Shelley em uma cafeteria no Brooklyn, ela parecia perfeita, linda, obviamente com um charme natural que atraía as pessoas. Mas, mais do que isso, ela parecia ambiciosa de maneiras que eu respeitava. Ela estava construindo algo com as mídias sociais, criando conteúdo sobre estilo de vida. Ela trabalhava muitas horas em posts e engajamento, e eu admirava essa ética de trabalho. Ela me disse no nosso terceiro encontro que não estava interessada em caras ricos ou ambiciosos. Ela namorou um banqueiro de Wall Street uma vez e o achou sem alma. Ela queria alguém real, alguém com os pés no chão, alguém que entendesse o que é construir algo do zero. Eu acreditei nela. Namoramos por 1 ano antes de eu pedi-la em casamento. Durante esse tempo, apoiei seus sonhos. Quando ela precisou de equipamentos para a criação de conteúdo, eu comprei. Quando ela quis participar de conferências de influenciadores, eu paguei as passagens e a viagem. Quando ela precisou de fotos profissionais, contratei fotógrafos. Fiz tudo isso enquanto mantinha a fachada de um cara comum, trabalhando duro para sustentar os sonhos da namorada. Ela parecia grata e agradecida. Dizia constantemente que eu era diferente dos outros caras, que eu era especial, que ela adorava o quanto eu a apoiava e a entendia. Nos casamos em uma cerimônia pequena. Escolha dela, segundo ela, porque queria algo íntimo e significativo, em vez de uma grande produção para as redes sociais. Fiquei tocado. Pensei que isso significava que ela valorizava a essência em vez da aparência. Estava enganado. O primeiro ano pareceu bom. Ela construiu seu público de forma constante, conseguindo pequenos patrocínios e criando conteúdo regularmente. Continuei trabalhando, pagando todas as contas, dando a ela liberdade para se concentrar totalmente na carreira. Ela prometeu que, quando fizesse sucesso, quando os contratos com marcas realmente dessem certo, ela contribuiria igualmente para nossas finanças. Eu não me importava com dinheiro, tinha bastante. O que me importava era construir uma parceria, um casamento de verdade baseado em apoio e respeito mútuos. No segundo ano, as coisas mudaram. Ela saía com mais frequência, participando de eventos de networking que se estendiam até mais tarde da noite. Ela começou a se vestir de forma diferente, mais provocativa, com roupas mais caras. Começou a mencionar nomes de pessoas que conhecia, pessoas importantes, influentes, com muito dinheiro e poder. Percebi, mas não disse nada. Velhos hábitos de inteligência. Observar, documentar, esperar o quadro completo. No terceiro ano, ela já tinha cerca de 200 mil seguidores. Números respeitáveis para patrocínios decentes. Mas ela estava gastando mais do que ganhava. Roupas de grife não paravam de aparecer. Ela fazia procedimentos estéticos, botox e preenchimentos que custavam caro. Jantava em restaurantes caros e postava fotos. Se hospedava em hotéis de luxo para viagens de fim de semana, para as quais eu não era convidado porque eram a trabalho. Comecei a verificar os extratos do cartão de crédito com mais atenção. Ela tinha cartões que eu desconhecia. Estava acumulando dívidas. Mesmo assim, não disse nada. Apenas observei e esperei. No quarto ano, notei sinais reais. Ela começou a mencionar meus amigos de forma diferente. Mike, meu amigo do ensino médio, a quem ajudei durante o divórcio e para quem emprestei $5.000 quando sua academia estava em dificuldades. De repente, ela o achou hilário, ria de todas as suas piadas e sempre queria saber quando íamos sair para poder se juntar a nós. Dustin, o corretor de seguros que eu conhecia desde a faculdade, a quem apresentei a clientes que se tornaram a base do seu negócio. Ela começou a pedir conselhos a ele, mandando mensagens diretamente em vez de por minha intermediação, inventando desculpas para nos encontrarmos para um café e discutirmos planejamento financeiro. Todd, o corretor de imóveis que eu orientei quando ele estava tirando sua licença, que devia sua carreira às conexões que eu fiz. De repente,
Ela precisava da sua expertise em valores imobiliários e se encontrou com ele para almoçar e discutir nosso futuro financeiro. E então havia Frank Peterson. Frank era dono da Stone Enterprises, uma grande corporação que administrava propriedades comerciais na região metropolitana de Nova York. A empresa para a qual eu trabalhava fazia instalações em seus prédios, o que tecnicamente o tornava meu chefe, embora eu raramente lidasse diretamente com ele. Ele tinha 52 anos, era divorciado 2 vezes, conhecido por suas táticas agressivas de negociação e pela busca igualmente agressiva por mulheres. Eu vi como Shelley o olhou na festa de Natal da empresa, no 4º ano. Quando ele a conheceu, algo mudou no ar. Ele usou todo o seu charme, elogiando as redes sociais dela que ele alegava seguir, e se ofereceu para apresentá-la a executivos de marketing que poderiam trabalhar com influenciadores. Ela praticamente brilhava com a atenção dele. Ele sabia disso. Eu os observei desaparecerem em uma varanda por 20 minutos. Quando voltaram, o batom dela estava borrado e a gola da camisa dele torta. Eles achavam que estavam sendo discretos. Não estavam. Foi aí que comecei a vigilância séria. Instalei um software de rastreamento no celular dela. Não foi difícil. Eu tinha acesso físico, sabia as senhas dela e tinha experiência em inteligência militar. O software era indetectável, me fornecendo dados de localização em tempo real, registros de chamadas e backups de mensagens de texto. Instalei pequenas câmeras no nosso apartamento, nada intrusivo nos banheiros, mas na sala de estar e no quarto, disfarçadas de carregadores de celular e despertadores, altamente ativadas por movimento, com upload para a nuvem. Se alguém estivesse em casa, eu saberia e teria provas em vídeo. Coloquei um rastreador GPS no carro dela. O carro estava no meu nome. Eu o paguei. Então, legalmente, eu estava seguro. Eu conseguia ver todos os lugares por onde ela passava, quanto tempo ficava, seus padrões e movimentos. O que descobri ao longo de 6 meses foi pior do que eu imaginava. O GPS mostrava o carro dela na academia do Mike nas tardes de terça-feira, quando a academia estava fechada para manutenção. Ela ficava exatamente 2 horas e depois ia embora. O padrão se repetia semanalmente. O telefonema de John fora breve e objetivo. Shelley fora hospitalizada após um colapso nervoso. Absorvi a informação, um balanço final numa longa lista. Minha jornada fora precisa, metódica, cada passo calculado. O resultado era total, absoluto. Contudo, nenhuma onda de triunfo me invadiu. Apenas uma tranquila sensação de resolução, um reconhecimento sombrio de que a equação estava equilibrada. Vendi o apartamento, cortei todos os laços. O passado, um gosto amargo, ficou para trás. Mudei-me para uma pequena cidade no meio-oeste, um lugar de vastos espaços abertos e vidas tranquilas. Aqui construí algo novo, algo real. Investi em negócios locais, fiz trabalho voluntário na comunidade, encontrei conexões genuínas sem o peso da riqueza oculta ou a sombra da decepção. Conheci alguém. Não foi um romance relâmpago, mas um desdobramento lento e constante de valores compartilhados. Ela me viu, o homem, não a persona. As escolhas de Shelley a levaram à ruína, uma consequência cruel de suas próprias ações. As cicatrizes da traição persistiam, uma dor silenciosa, mas já não me definiam. Olhando para os campos limpos do meu novo lar, uma esperança serena surgiu.